Domingo, 12 de novembro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal, com o nosso primeiro giro com as atualizações do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, neste dia de hoje, domingo, 12 de novembro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir o nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Deixa seu comentário nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, 12 de novembro de 2023, domingo, dia de Vasco e América Mineiro, mais uma final, mais uma decisão de campeonato. Vasco e América Mineiro hoje às 18h30 em São Januário, ingressos esgotados, o caldeirão vai ferver. Meu placar para hoje é 3-0 Vasco. Gol de Pablo Verratti, nosso pirata da colina, Gabriel Peck e Paulinho. O Vasco tem que atropelar o América Mineiro hoje, pessoal. Mas aí, já sei que virão as perguntas. Mas Guilherme Silva, jornalista vascaíno, atropelar não é falta de respeito com a América, não é, isso não pode ser um tiro no pé. E na minha opinião não, vou explicar, na minha opinião é ao contrário. Atropelar, na minha opinião, é respeitar, é mostrar para o América Mineiro desde o início que para o Vasco é uma decisão de campeonato, é uma final de campeonato. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito. Hoje o América Mineiro já está rebaixado, o América Mineiro já está matematicamente rebaixado. O América Mineiro tem 21 pontos, só restam apenas 5 jogos para o América Mineiro. Então, se o América Mineiro vencer os 5 jogos, ele chega no máximo a 36 pontos. E o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco, com 37 pontos. Mesmo vencendo todos os jogos, o América Mineiro não chega aos 37 pontos, chega apenas aos 36 pontos, então já está matematicamente rebaixado. Esses jogadores, e o Vasco é uma decisão de campeonato, então na minha opinião atropelar é isso, é mostrar desde o primeiro minuto, como foi contra o Botafogo. Vamos recapitular aqui, torcida do Vasco, a atitude do time do Vasco no jogo contra o Botafogo, vitória por 1-0, na última segunda-feira em São Januário. A atitude do time do Vasco no jogo contra o Fortaleza, vitória por 1-0 do Vasco em São Januário. O torcedor do Vasco vai, recapitula aí e lembra da atitude do Vasco nesses 2 jogos. É isso que eu estou falando. Atropelar é isso que eu estou falando, é respeitar, respeitar é isso. Se o América Mineiro já está rebaixado, o Vasco não tem nada a ver com isso. Então o Vasco tem que... E a atitude que... Mais um jogo, recapitula aí, torcida do Vasco. A atitude que o time do Vasco teve no jogo contra o Coritiba, Vasco 5, Coritiba 1, em São Januário. É disso que eu estou falando. É atropelar neste sentido, atropelar
mentalmente, psicologicamente, tecnicamente, fisicamente e na atitude, na postura. É disso que eu estou falando. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito, isso é inegociável e nós vamos vencer hoje. Porém, vamos imaginar aqui uma situação, o jogo seja 1-0 Vasco. 1-0 Vasco, nós vamos conquistar os 3 pontos e alcançar o nosso objetivo, que é a vitória hoje. A gente tem que chegar aqui no pós-jogo, na análise do pós-jogo, e falar assim, o jogo foi 1-0 Vasco, porém o Vasco atropelou o América Mineiro. É disso que eu estou falando. 1-0 Vasco, porém o Vasco atropelou o América Mineiro. Poderia ter sido 5, 6, e aí é uma consequência do jogo o resultado ter sido 1-0. Porém eu acho que meu resultado não vai ser magro de 1-0. Na minha opinião, como eu já falei, meu placar é 3-0 Vasco, fora o baile. O Vasco tem obrigação de vencer hoje. Gols de Verratti, Peck, Paulinho, esse é o meu placar. O Vasco tem obrigação de vencer hoje. A torcida vai empurrar o time do início ao fim. Sensacional, espetacular a torcida do Vasco. Mais uma vez, o Caldeirão vai ferver. O ingresso se esgotou em 2, 3 horas de venda. Portanto, vamos à notícia. Não podia ser diferente. Decisão final para o Vasco hoje. Vasco e América Mineiro. Jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 18h30 em São Januário. Vasco e América Mineiro se enfrentam neste domingo, ou seja, hoje, às 18h30. Horário de Brasília pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia segue. Fora da zona de rebaixamento e com um jogo a menos, o Vasco busca sua 3ª vitória seguida no Brasileirão para seguir a recuperação no campeonato. Em caso de vitória, o time dependerá apenas de si para continuar fora do Z4. Se empatar ou perder, vai precisar contar com outros resultados. O resultado já ajudou, né, pessoal? Ontem o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu ontem para o Coritiba por 1-0, jogando em Curitiba, na Vila Capanema, no estádio do Paraná Clube. Pancadaria, o Cruzeiro vai ser punido, o Cruzeiro tem que ser punido. Pancadaria, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo e saiu na pancadaria com a torcida do Coritiba. Portanto, o Vasco não entrou na zona de rebaixamento. O Cruzeiro jogou ontem, então o Vasco não entrou na zona de rebaixamento. O Vasco vai ganhar hoje. O Vasco tem a obrigação de ganhar hoje e abrir 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro clube ali dentro da zona de rebaixamento. Portanto, a tabela já ajudou ontem com esse resultado 1-0 Coritiba em cima do Cruzeiro. E o Vasco tem que fazer a parte dele hoje, atropelar o América Mineiro hoje em São Januário. Notícia segue. Com o time matematicamente rebaixado, os jogadores do América Mineiro falam em dignidade para as partidas restantes do campeonato. São 11 jogos seguidos a mais de 2 meses sem vencer no Brasileirão. Diante desse cenário, o Coelho tenta evitar que 2023 seja marcado como o ano da pior campanha do clube na era dos pontos corridos, mas não vai ser contra o Vasco, meus amigos. Não vai ser contra o Vasco hoje em São Januário lotado, não vai ser. Torcida do Vasco, aí quem viu aí o último jogo do América Mineiro, que o América Mineiro perde por 3-0 para o Coritiba jogando no Independência e Belo Horizonte, o último jogo do América Mineiro. A postura do time do América Mineiro foi atropelado pelo Coritiba jogando no Independência. E aí esse time vai vir hoje já rebaixado, ainda não estava rebaixado, precisava vencer para se manter com chances. Os jogadores já não tiveram atitude, já estavam ali, já tinham jogado a toalha. O Coritiba atropelou 3-0. Esses jogadores vão vir hoje e vão ter postura hoje, postura que eles não tiveram no último jogo jogando em casa, precisando vencer para se manter vivo. Esses jogadores vão vir aqui hoje já matematicamente rebaixado, é o primeiro clube rebaixado, e vão querer ter atitude contra o Vasco jogando em São Januário, uma final, uma decisão para o Vasco. Não vai, é a minha opinião, não vai.
Escalação, então vamos, notícia segue, informações do Vasco, nosso Vascão do técnico Ramon Dias. O Vasco tem uma dúvida para o jogo deste domingo, quem joga no ataque? Quem joga no ataque é a pergunta. Eric Marcos lesionou a coxa na última partida e desfalca o time. A tendência é que Rossi seja o titular ao lado de Gabriel Peck. O atacante, no entanto, vem de lesão na coxa e ficou fora dos últimos 5 jogos. Por isso, sua presença desde os minutos iniciais ainda é incerta. Alex Teixeira e Paê são outras opções. Provável time do Vasco, atenção torcida do Vasco, provável time do Vasco para essa final, essa decisão de campeonato hoje, Vasco e América Mineiro hoje às 18h30 em São Januário, com ingressos esgotados. Provável time do Vasco no gol, Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga do Vasco formada por Maicon e Medel, e na lateral esquerda, Lucas Piton. Meio campo do Vasco formado pela trinca de volantes, com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E no ataque, o ataque do Vasco para essa final, essa decisão de hoje, Gabriel Peck, Verrete e Rossi, ou Alex Teixeira ou Paê. Esta é a única dúvida. Porém, informações que vêm de dentro do Vasco, informações que vêm dos bastidores do Vasco, é que Rossi será o titular. Quem está fora, atenção torcedor do Vasco, quem está fora deste jogo de hoje? Capasso, Orelhano, Eric Marcos e Deluca, todos no departamento médico. Marlon Gomes estava em transição e seria avaliado antes do jogo. Marlon Gomes será avaliado antes do jogo para ver se vai ou não para esta partida de hoje. Os pendurados do Vasco para essa decisão, essa final de hoje. Os pendurados, atenção aos pendurados, pois envolve o time, diretamente o time que vai enfrentar o Cruzeiro na próxima partida, na volta da data FIFA. Esses jogadores estão pendurados, não podem levar cartão para não desfalcarem o nosso Vascão na próxima partida contra o Cruzeiro. Mais uma final, mais uma decisão. Os pendurados do Vasco para o jogo de hoje, Paulo Henrique Barros, Gabriel Peck e Léo Jardim, Léo Pelé, Maicon, Marlon Gomes, Praxedes, Puma Rodrigues, Ryan, Robson Bambu, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel, Paulinho e Zé Vitor. Agora informações do adversário do Vasco, o América Mineiro, do técnico Diogo Giacomini, não é mais o Bustos, após a concretização do rebaixamento no último jogo, derrota para o Coritiba no Independência em Belo Horizonte por 3-0, que decretou matematicamente o rebaixamento do América. O técnico Bustos foi demitido, o América Mineiro agora do treinador Diogo Giacomini, treinador interino. Com a demissão de Fabian Bustos, Diogo Giacomini, auxiliar da comissão permanente do clube, vai comandar a equipe nas rodadas restantes do Brasileirão. Quem está de volta ao time após cumprir suspensão é o meio-campista Alê. Provável time do América Mineiro para este jogo de hoje: Jori, Matheus Henrique, Danilo Avelar, Ricardo Silva e Marlon. Alê, Martínez, Juninho e Benítez, Felipe Azevedo e Mastriani. Quem está fora do time do América para este jogo de hoje: Aloísio, Rodriguinho, Mateuzinho, Casares, Nicolas e Rodrigo Varanda, todos lesionados. Os pendurados deste time do América para o jogo de hoje: Alê, Burgos, Danilo Avelar, Iago Maidana, Javier Mendes, Paulinho Boia e Renato Marques. O quadro de arbitragem, atenção torcida do Vasco, a arbitragem para este jogo de hoje, final, decisão para o Vasco. Atenção de olho nesses caras, pois o Vasco é de longe o time mais operado, mais roubado neste campeonato brasileiro desse ano. Um campeonato que, na minha opinião, não é um campeonato decidido dentro de campo, é um campeonato decidido fora de campo pela arbitragem, pelo VAR. E o Vasco é de longe o time mais operado, mais roubado do campeonato brasileiro desse ano. E isso não é o certo, não é o errado. Sempre falo isso aqui e vou repetir: não é o certo, não é o errado, é apenas a minha opinião, e eu me baseio no que eu vejo, no que eu acompanho ano após ano, acompanhando o Vasco nas competições. Então, a arbitragem, o árbitro do jogo, Sávio Pereira Sampaio, ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio.
é irmão do Hilton Pereira Sampaio. Então, torcedor do Vasco, de olho nesses caras. Árbitro Sábio Pereira Sampaio, assistente 1, Bruno Bosquilha, assistente 2, Thiago Augusto Caps e o VAR, Rodolfo Toschi Marques. Esse é o quadro de arbitragem para este jogo de hoje. Uma outra notícia que sai quentinha, pessoal, que é a seguinte: Pedrinho novo presidente do Vasco Associativo. O ídolo Pedrinho, jogador do Vasco, jogador fundamental na campanha do título do Vasco na Libertadores de 98. Pedrinho é eleito presidente do Vasco, notícia que sai quentinha. Eleição ocorreu neste sábado, ou seja, ontem. O ex-jogador comandará o clube associativo no próximo triênio. Parabéns ao Pedrinho, minha torcida era para o Pedrinho, já tinha trazido vídeo aqui no canal dizendo que não tem envolvimento com a política do Vasco, não conheço os políticos do Vasco, porém manifestei aqui em vídeos no canal que a minha torcida era para o Pedrinho, pois na minha opinião o Pedrinho é o que menos pode prejudicar o Vasco. Só em não prejudicar o Vasco, na minha opinião, o Pedrinho já estará ajudando, pois os políticos do Vasco, na minha opinião, são os grandes responsáveis. A política do Vasco é a grande responsável, é o câncer na vida do Vasco nesses últimos 20 anos para o Vasco chegar nessa situação que ele se encontra hoje. Então, na minha opinião, o Pedrinho é o que menos vai prejudicar o Vasco e a minha torcida era pela vitória do Pedrinho. Torço para que dê tudo certo e que Pedrinho, junto com todo o staff do atual Vasco da Gama, da Vasco SAF, Clube Associativo, junto com todo o atual staff, que o Vasco volte aos títulos a partir do ano que vem, de 2024, que nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar. Então a notícia segue: Pedrinho é o novo presidente do Vasco, ex-jogador e comentarista de 46 anos. Vai comandar o clube associativo entre 2024 e 2026. Ele venceu a eleição neste sábado, ou seja, ontem, contra o advogado Levenciano, e será o substituto de Jorge Salgado a partir de 1º de janeiro de 2024. Notícia segue: na contagem total das urnas, Pedrinho recebeu 3.372 votos contra 1.844 do adversário. Dos eleitores aptos, 84% votaram na eleição. A votação foi online, mas o sócio teve a opção de votar em cabines na sede do calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Nas urnas separadas com os votos suspensos, Pedrinho recebeu 372 votos, enquanto Leven recebeu 74 votos. Declaração do Pedrinho, abre aspas para o novo presidente do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho. Declaração do Pedrinho, abre aspas: quero agradecer ao Leven, a disputa foi justa e leal. Ele é muito competente, merece todo o respeito. Tudo que eu falei durante a campanha continua. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e campeão. É isso que vamos buscar daqui para frente, disse Pedrinho, novo presidente do Vasco. Com o resultado, a chapa de Pedrinho terá 120 cadeiras no Conselho no Conselho Deliberativo. Levenciano terá 30 com o vice. Notícia segue: Pedrinho esteve presente durante todo o dia na sede do calabouço, no centro do Rio de Janeiro, com uma camisa preta com o nome Hélio, seu pai vascaíno, que faleceu em 2008, e com o símbolo de infinito. Ele foi eleito presidente do seu clube de coração. Notícia segue: Pedrinho, de 46 anos, que representa o grupo Sempre Vasco, construiu uma história dentro do Vasco. Ele chegou ao clube aos 6 anos para jogar futsal e se tornou jogador profissional, integrante de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Acumulou diversos títulos, entre eles o da Libertadores de 1998. Ele também foi comentarista do Grupo Globo entre 2019 e 2023. Notícia segue: Pedrinho chega ao poder com o apoio de ex-companheiros e igualmente ídolos, Felipe e Edmundo.
Os dois integram o grupo Sempre Vasco e estiveram na sede do calabouço durante todo o dia de ontem para apoiar o ex-jogador. O primeiro vice-presidente é Paulo Salomão, enquanto o segundo é Renato Brito. Notícia segue, é também uma vitória da Sempre Vasco, que participou das últimas 3 eleições sem sucesso e enfim chegou ao poder. Aqui uma declaração do Pedrinho sobre a relação dele com o Vasco. Abre aspas para o novo presidente do Vasco, Pedrinho. Abre aspas para o Pedrinho. Muita história, muitas coisas passaram na minha cabeça naqueles momentos de espera da decisão. Tirando a questão dos projetos, aqui a gente está falando de outras coisas. Essas coisas são mais para frente. Minha relação com o Vasco é uma relação muito afetiva, de um desejo de mudança do que o Vasco é hoje. Mais uma aspas para o Pedrinho, mais uma declaração do Pedrinho. Essa eu vou deixar para o próximo vídeo. Pessoal, prometo que no próximo vídeo eu trago o complemento dessa notícia, porque o vídeo tem um tempo e eu estou chegando aqui ao final do tempo do vídeo. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Meu placar, vamos vencer hoje. Meu placar para hoje é 3-0 Vasco fora o baile. Gol de Pablo Verrete, nosso pirata da colina, Gabriel Peck e Paulinho. Eu tô chegando aqui ao final desse vídeo. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.